Muito bem. Nesse exercício, é um exercício clássico de matemática financeira a juros simples, não é? E ele envolve algo que, quando aparece, muita gente não consegue fazer pelo hábito, pelo vício de somente usar ali na HP12C. Então, meus caros, o que ocorre? Existe um tipo de exercício que você vai precisar também fazer um esqueminha, né? Riscar o papel mesmo, não é só HP. Né? Então, assim, cada vez mais isso tem ocorrido e é para isso que a gente está aqui. Então, diz o exercício que em 1º de 10 de 19, uma pessoa tomou uma importância de 24 mil emprestados de um banco X a juros simples a uma taxa de 3% ao ano. Após certo tempo, soube que o banco Y emprestava juros simples a taxa de 2% ao ano, ou seja, o empréstimo mais barato. Tomou então 24 mil emprestado desse segundo banco Y para pagamento em 1º de 10 de 21. Então, preste atenção, aqui não está dizendo que ele quitou o primeiro empréstimo em 1º de 10 de 21. Está falando que ele tomou 24 mil deste segundo banco mais barato para pagamento somente em 1º de 10 de 21, ok? Então a gente sabe que daqui, ó, do momento do primeiro empréstimo até aqui, 1º de 10 de 19 a 1º de 10 de 21, temos 2 anos de lapso, né? Seguindo, e no mesmo dia liquidou sua dívida com o banco X. Os juros pagos aos bancos X e Y totalizaram R$ 1.220. O número de meses correspondente ao prazo do primeiro empréstimo é de... Então, caros alunos, é o seguinte, né? Nós temos as alternativas em meses, então, por simplicidade, a gente pode trabalhar isso aqui tudo na base mensal, ou a gente pode trabalhar na base anual, tá? Então, é só a gente não misturar, né, a taxa em ano, percentual ao ano, com tempo em meses, e nem ao contrário, taxa em meses com tempo em ano. Ou você trabalha a taxa ao ano e o tempo, o prazo, ano, ou você trabalha a taxa ao mês e o tempo em meses, né? Então, esquematizando, a gente tem um primeiro período de tempo, né, onde a gente tomou emprestado a uma taxa de 3%, então aqui é 1º de 10 de 19. E num segundo momento, encontrando algo mais barato, a gente tomou emprestado a 2% até 1º de 10 de 21. Né? Então, e durante quanto tempo você ficou com esse capital? Não sei. Esse primeiro prazo aqui, eu não sei. É justamente o que ele quer que você descubra. O tempo do primeiro empréstimo. E o tempo do segundo eu também não sei. Não sei quanto é que é o tempo 1, não sei de quanto é o tempo 2. Mas eu sei que o tempo 1 mais o tempo 2 totaliza 2 anos. Tá? Como as alternativas estão em meses, né, a gente precisa tomar esse cuidado. Tá? Eu vou preferir comentar isso mais um pouquinho aqui para frente e vou fazer uma sugestão para o cálculo ficar mais simples para nós, certo? Então, gente, olha só, o que ele está falando é que ele pagou um total de 1.220 de juros. Né? Então, o que você tem de juros aqui? Né? Juros, você sabe que você tomou emprestado um capital de 24 mil, então eu posso calcular os juros desse primeiro empréstimo, que é o que? O capital inicial vezes a taxa vezes o prazo. Posso calcular do segundo também. Capital inicial vezes a taxa vezes o prazo. Então, você tem aqui 24 mil que você tomou emprestado, vezes a taxa de 3% ao ano, isso aqui está ao ano, vezes o prazo. Se eu escrever aqui um prazo T1, esse prazo T1 vai estar em ano, tá certo? Então, nesse momento aqui, meus caros alunos, a gente precisa tomar muita atenção, tá? Para não cometer um erro comum. Então, eu vou preferir, como as alternativas estão todas elas em meses, tá? Eu vou preferir aqui, ao invés de escrever essa taxa que está ao ano, 3% ao ano, eu vou preferir escrever assim, olha, 3% ao ano. Se eu dividir por 12, eu vou ter o quê? Uma taxa mensal.
E nesse caso, eu vou usar tempo em meses. Se eu dividir a taxa de 2% ao ano por 12, eu vou ter o quê? Aqui, uma taxa mensal. E vou multiplicar isso por um tempo em meses. Se eu fizer desta maneira, aqui ó, eu vou estar pensando que o meu tempo 1 mais o tempo 2 vão ser, ao invés de 2 anos, 24 meses, tá? Então, novamente, por que estou fazendo isso? Porque nas alternativas você tem todas elas em meses. Então fica mais fácil eu escrever a taxa 3% ao ano como 3% dividido por 12. 2% dividido por 12 para eu encontrar a taxa proporcional mensal, ok? Então, bom, aqui é uma conta que é possível fazer até de cabeça, né? Você tem HP, mas não te impede de alguns momentos utilizar a cuca. Aqui você tem duas casas decimais. Se eu multiplicar 24 por 3 dá 72, né? Eu tenho duas casas aqui, 3, então essas duas matam duas posições de vírgula. Vou perder essas duas aqui, eu teria 240 vezes 3, 720, né? Então assim, lógico, a gente tem HP, mas em alguns momentos é interessante você exercitar um pouco esse raciocínio, né? Na escola a gente podia simplificar por 12 em cima, dando 2, e por 12 embaixo, dando 1, ia ficar 2 vezes 3, 6, com mais um 0, 60 vezes T1. Se você fizer na sua HP, 24.000 vezes 0,03 dividido por 12 vai dar 60, tá? Esse aqui é o juro 1. Juro 2, de novo, 24 por 12 dá 2, 2.000. Vezes 2, 4.000. Descontando duas posições, 40. Pode fazer na sua HP que vai dar isso certinho, 40 vezes T2. Só que aqui, meus caros, veja, eu não sei quanto vale T1. Aliás, T1 é justamente a pergunta. Ele quer que a gente descubra o número de meses correspondente ao primeiro empréstimo. Então ele quer que a gente descubra o T1, tá? Não tenho o T1, não tenho o T2, mas eu sei que a soma é 24. Então, como é que eu vou fazer isso daqui? Eu quero encontrar, ó, quero o quê? O T1. Então eu vou falar que o meu T2 vai ser igual a 24 meses menos o T1. Vou pegar esse valor de T2 e substituir aqui, ó. Então vou dizer que juros 2 vai ser igual a 40 que multiplica T2. O que é o T2? 24 menos T1, certo? Então juro 2 igual a 48,96, 960 menos 40 vezes T1. Aqui apliquei a propriedade distributiva da multiplicação. Esse vezes esse, menos esse vezes esse. Bem, juro 1 é aqui, juro 2 é esse daqui. Não sei quanto é que vale esse juro 1, não sei quanto é que vale o juro 2, mas eu sei porque o exercício me contou que a soma dos juros é 1.220. Então, juro 1 mais juro 2, R$ 1.220. Quanto é que é o juro 1? 60 vezes T1. Mais, quanto é que é o juro 2? 960 menos 40 T1. 960 menos 40 vezes T1. Igual 1.220. Bem, 60 T1 menos 40 T1 vai dar 20 que multiplica T1. Igual 1.220. 960 é positivo, passa para cá, negativo. 960, que letra feia. Então eu vou ter que 20 T1 igual 960, 1.220 com 40 vai dar 260. É isso? 260. Só para 1.220 com 960 fazendo HP, 260. Ok, 260. Como aqui é uma multiplicação, passo dividindo. T1 vai ser igual a 260 divididos por 20. Não é objeto desse curso, mas né, a gente poderia cortar os zeros. 26 dividido por 2, 13. 13 em quê? Meses ou ano? 13 em meses. Por quê? Porque eu passei tudo para mês. 3% ao ano, passei para 3 dividido por 12.
em taxa mensal? 2% ao ano, 2 dividido por 12 em taxa mensal. 2 anos para 24 meses, tá certo? Então aqui naturalmente eu vou obter T1 igual a 13 meses, que é uma das alternativas aí, certo? Então esse exercício ele é simples, tá? E é um tipo que pertence aos bancos de questões e que cada vez mais a gente começará a ter questões que variam, estão dentro do escopo da matemática financeira, mas elas fogem um pouco do que vinha sendo até então, tá certo? Então, espero que tenham compreendido e saibam fazer.